35º dia. O sinal de Deus ou do inimigo. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. Esta jornada estaria incompleta se não falássemos deste assunto, o sábado do Criador, em contraste com o domingo. Como veremos, a seguir, o sábado será a pedra de toque da lealdade a Cristo e dividirá o mundo em duas classes, os que obedecem completamente a Deus e os que o obedecem parcialmente, honrando o falso em lugar do original. Pouco antes do fechamento da porta da graça e do alto clamor se verá essa realidade em todo o mundo. Em seguida, Cristo virá para tirar seu povo deste mundo de pecado. Lealdade a toda prova. A palavra profética descreve claramente que vai chegar um tempo em que a guarda do sábado será o divisor de águas entre os que estão orando a Deus ou ao inimigo. Em oração e meditação, vamos ler. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado falso em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. O grande conflito, página 605. O que está por trás do ódio de muitas pessoas para com o sábado? Quem as leva a afirmar que não é mais necessário guardá-lo? O que há de tão especial no sábado para que Satanás tanto odeie? Vamos mais uma vez escutar a palavra profética. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra, mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Vi que o mandamento do sábado não fora pregado na cruz. Se tivesse sido, os outros 9 mandamentos também o teriam, e estaríamos na liberdade de transgredi-los a todos, bem como o quarto mandamento. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele jamais muda. Primeiros Escritos, página 32, 33. Quem você escolhe adorar? Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 12. O terceiro anjo proclama o mais solene aviso divino contra a adoração da besta e de sua imagem, que é o procedimento no qual se envolvem, em última análise, todos aqueles que rejeitam o evangelho da justificação pela fé. A besta descrita em Apocalipse 13, 1-10 é a união igreja e Estado que dominou o mundo cristão durante tantos séculos, e que foi descrita por Paulo como homem do pecado, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2-4. E por Daniel como a ponta pequena, livro de Daniel, capítulo 7, versículos 8, 20 e 25, capítulo 8, versículos 9 e 12. A imagem da besta representa aquela forma de religião apóstata que se desenvolverá quando as igrejas, tendo perdido o verdadeiro espírito da reforma, se unirão com o Estado a fim de impor seus ensinamentos às pessoas. Ao unirem igreja com o Estado, se tornarão uma perfeita imagem da besta, a igreja apóstata que perseguiu durante 1260 anos. Esta é a razão de a palavra de Deus utilizar a expressão imagem da besta. Nisto cremos, página 231. O fato é que nós sabemos como vai ocorrer o fim do grande conflito no mundo. Sabemos que teremos de escolher quem vamos adorar e conhecemos, em detalhes,
os últimos acontecimentos que ocorrerão na Terra. Mas, quem estamos escolhendo adorar hoje? A questão do grande conflito. Durante o conflito final, duas classes se formarão. Uma classe advogará o evangelho das maquinações humanas e adorará a besta e sua imagem. Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 11. A outra classe, em acentuado contraste, viverá de acordo com o verdadeiro evangelho e guardará os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. A questão final envolverá adoração falsa e verdadeira. Quando esta questão for claramente colocada diante do mundo, aqueles que rejeitam o memorial divino da criação, o sábado bíblico, livro de Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3, Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, escolhendo adorar e honrar o domingo, mesmo depois de terem pleno e cabal conhecimento de que este não é o dia apontado por Deus para adoração, receberão a marca da besta. Essa é a marca da rebelião. Temos que estar preparados. Dia após dia se passa para a eternidade, levando-nos mais perto do fim do tempo da graça. Devemos agora, como nunca dantes, orar para o Espírito Santo nos ser mais abundantemente concedido. Agora, como nunca dantes, necessitamos de visão espiritual, para poder ver ao longe e discernir as ciladas e os desígnios do inimigo e, como atalaias fiéis, proclamar o perigo. E recebereis poder em Meditações Matinais, 1999, página 158. Mesmo que, conscientemente, digamos que nossa posição é ao lado de Cristo, o inimigo faz de tudo para que, inconscientemente, nos afastemos de Deus. Devemos orar a Deus e pedir ao Espírito Santo que nos mostre onde estamos errando. Quando o povo de Deus humilhar a alma perante Ele, buscando individualmente seu Espírito Santo de todo o coração, será ouvido de lábios humanos tal testemunho como o que é representado nesta passagem. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Apocalipse capítulo 18, verso 1. Haverá semblantes iluminados com o amor de Deus, haverá lábios tocados com fogo sagrado, dizendo: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira Epístola de João capítulo 1, verso 7. Futuramente surgirão enganos de toda espécie, e carecemos de terreno sólido para nossos pés. Necessitamos de sólidos pilares para o edifício. Nem a mínima coisa deverá ser omitida de tudo quanto o Senhor instituiu. O inimigo introduzirá doutrinas falsas. Não penseis que Satanás não está fazendo nada. Não penseis que o seu exército está inativo. Ele e seus agentes estão em campo hoje. Devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Havendo feito tudo, temos de ficar firmes, enfrentando principados e potestades, e as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. E se estivermos revestidos da armadura celestial, verificaremos que os assaltos do inimigo não terão poder sobre nós. Anjos de Deus estarão ao nosso redor, para proteger-nos. Tenho a garantia de Deus de que será assim, a correta observância do sábado. Uma das formas de preparo para a crise final é a correta observância do sábado agora. Não poderemos resistir à pressão de um mundo que nos proibirá guardar o sábado se hoje colocamos vestibular, trabalho, viagens e outros negócios acima da santidade do sábado. Onde você estava exatamente na hora do pôr do sol do sábado passado? Estava lendo a Bíblia, ouvindo músicas tranquilas, cantando em família ou correndo de um lado para o outro com tarefas de casa ou do trabalho reclamando pelo fato de o sábado já estar chegando? Não poderemos estar em pé no tempo da crise final se hoje negligenciamos a luz que temos. A santificação que damos hoje ao sábado reflete nosso grau de adoração a Deus e definirá nossa posição no grande conflito. Será que estamos guardando o sábado como a palavra de Deus recomenda ou estamos guardando como um feriado comum? Todos nós conhecemos o texto de Apocalipse capítulo 14 verso 12, que fala do remanescente como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabemos também que no centro dos mandamentos está o sábado, que funciona como o selo da lei, mas será que nós vivemos essa verdade? Para o povo de Israel, o sábado era um sinal de santificação. Deus disse: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Êxodo capítulo 31 verso 13.
Em cada sábado guardado pelos israelitas eles se aproximavam mais de Deus e se santificavam. O sábado era um antídoto contra a idolatria. Quando realmente viviam a essência do sábado eles não se envolviam com idolatria nem com as práticas pagãs. Hoje acontece o mesmo. Muitos estariam mais firmes na fé se considerassem o sábado como um dia especial para comunhão pessoal e encontro com Deus. Talvez você também possa tornar o seu sábado melhor, não só indo à igreja mas tirando um tempo para conversar a sós com o Criador e louvá-lo. Que privilégio! Experimente deixar o Espírito Santo guiá-lo no próximo sábado. Esqueça seus próprios interesses. Chame o sábado deleitoso. Considere-o realmente santo dia do Senhor digno de honra. Não guarde seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade nem falando palavras vãs. Isaías capítulo 58 versículos 13 e 14. Veja como Deus tem bênçãos reservadas para aqueles que observam o sábado de todo o coração. Guarde em seu coração. Esta mensagem se encerrará com um poder muito maior do que aquele visto nos dias apostólicos. Servos de Deus, dotados de poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Primeiros Escritos, página 278, 279. Muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados, e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo, e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Conselhos sobre saúde, página 580. Lembre-se, hoje você é livre para escolher seguir a programação de Cristo em sua palavra, nas primeiras horas da manhã, ou seguir o programa do inimigo fora da palavra. Porém pense e considere, você não é livre para escolher as consequências de sua decisão. Será que compensa colocar a palavra de Deus em segundo lugar em sua escala de prioridades? O dia em que Deus não é o primeiro, esse é um dia perdido. Somente a palavra de Deus, escondida no coração, pode deter o domínio do pecado. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo, orar por meus amigos, viver na presença de Cristo, testemunhar acerca do Evangelho, adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.